Bem-vindos a mais um podcast, agora à sua vez, pela DC Real Estate. É o 7º episódio, desta vez com mais um convidado super especial, uma pessoa que nós já conhecemos há alguns anos, uma pessoa com uma experiência muito grande na área empresarial, mas que ao longo do tempo percebeu que talvez tinha um outro caminho a percorrer. E sem mais demoras, temos aqui então o António Miguel Freitas. Miguel, olá, viva, como estás? Estou ótimo, muito bem, aqui na Bem-vindo. vossa companhia, obrigado. E agradecer também o convite, é sempre um gosto estar convosco. E é claro que também um gosto partilhar aquilo que eu possa acrescentar a outros. E é esse um dos meus propósitos e por isso cá estou. Muito bem. E ainda bem que cá estás, que a tua presença também é sempre muito boa, é sempre aquela boa energia que nós gostamos muito, tu sabes disso. E queria agora que as pessoas que estão-nos a ver que soubessem quem é o António Miguel Freitas. Que é que... Então, é sempre aquela pergunta assim um pouco clássica, clichê, não é? exato. Mas é importante, as pessoas devem saber quem é o Miguel. Muito bem, então, olha, sou madeirense, não é? Estamos aqui na Madeira e eu sou madeirense e é com muito orgulho. Sou madeirense, vivi cá até aos 21, depois fui para Lisboa estudar, depois voltei para lá e depois tive um ano e pouco no Brasil, pá, entre 2011 e 2012. Para além disso, eu comecei por acompanhar o meu pai muito nos negócios, e então a minha vida rapidamente se misturou com os negócios, com a parte comercial, com as pessoas. O meu pai era um homem de pessoas e então eu fui aprendendo sem saber, não é? Porque apanhei muitas secas no carro, apanhei muitas secas de conversas e pronto, isso faz tudo parte também da minha experiência e do meu caminho. E tão bom que é nós nos frustrarmos, que é uma coisa importante e que hoje em dia nós não permitimos, na maior parte das vezes, que os filhos tenham esse tipo de frustração, que é, e o que é que ele vai ficar a fazer? Nada, tão bom. Mas ele vai ficar chateado. Paciência. Isso é tão bom porque se eu ficar chateado, se eu ficar frustrado, eu vou ganhar competências para ultrapassar. Nem que seja, é aí que surge a criatividade, é aí que se alimenta a criatividade, que se potencia a criatividade e é aí que nós arranjamos antídotos para a depressão e para a ansiedade. Porquê? Porque é de pequenino, como diz o povo, é de pequenino que se torce o pepino. Então, e é realmente verdade porque eu acho que sou prova viva disso, que apanhei muitas secas. O meu pai ainda por cima era uma pessoa que tinha alguma dificuldade com os horários, e então o meu pai podia dizer meia hora e ser 4 horas, como podia dizer, sei lá, 1 hora e ser 2, e pronto, ou 10 minutos e ser 1 hora, e pronto, e era assim. Não havia telemóveis. E eu tinha que me aguentar, pronto, que remédio, tinha que me aguentar, e aguentava-me, e estou aqui. Não se morre, não é? Não se morre, e é isto. Depois ganhamos alguma competência e, acima de tudo, resiliência, que é fundamental, componentes fundamentais para a vida. Porque depois, quando alguma coisa corre mal, nós não desmoronamos logo, aguentamos e temos estrutura interna, não vamos buscar fora. E então, isto também não é tanto para falar de mim, portanto avançar, mas acho que foi um interessante até foi. para aquilo que eu faço e para também aquilo que eu trabalho. E uma mensagem que para mim é muito importante para os pais, porque eu sempre gostei muito de crianças e sempre foi um tema que mexeu muito comigo, e ainda mexe mais olhar para hoje em dia e perceber as dificuldades que os pais estão a ter com os filhos nas educações, e em particular por quererem fazer tudo tão bem, e os erros que se comete
quando se vai para o outro excesso. Porque nós não precisamos tratar nem os filhos nem à pancada, nem precisamos tratar os filhos a levá-los ao colo a todo lado, não é? O 8 e o 80 são sempre desinteressantes. Por um lado estamos a marcar demasiado e fica demasiado trauma de dor, pelo outro estamos a criar incompetentes. Estamos a criar pessoas que não ganham competência de fazer as coisas sozinhas e que não ganham uma autoestima porque têm prémios sem fazer nada, têm prémios sem ter feito propriamente nada que merecesse ser enaltecido e depois as coisas confundem-se e então são ajudados a atravessar a rua para além da conta, não é? Portanto, eles já têm competência para ir sozinhos e são conduzidos pela mão. Chega uma altura em que eles próprios convencem que são incompetentes, porque percebem essa incompetência na vida, que eu não consigo sem ter a mamã, sem ter o papá, ou a avó, ou avô, quem seja, não é? E então isso é realmente destruidor. E é importante, eu vou sublinhar, destruidor. É destruidor das competências dos jovens e isso não é amar os filhos. As pessoas pensam que é dar, e então coisas, ainda é o que é preciso menos, não é? Porque se ainda for dar amor, dar tempo, dar presença, ok. Dar coisas é tudo aquilo que eles não precisam. Eles precisam ter o essencial, precisam ter o básico, precisam ter o essencial e aí depois construírem a sua personalidade. Mas pronto, continuando um bocadinho a falar de mim. Exatamente. Eu, gestão, andei por aí, negócios e muito empreendedorismo. Negócios correram bem, negócios correram menos bem, também faz parte da aprendizagem. E a determinada altura, o meu pai partiu. Deixou-nos, seguiu vida para outro plano e isto aconteceu há 23 anos atrás. E então, uma vida que até aí eu posso me considerar um sortudo, não é? A vários níveis. Falta um pilar importantíssimo na nossa família, não é? Nos 5 lá em casa, aquela família mais próxima, falta um pilar. Falta um pilar para nós como pai, falta um pilar naturalmente para a minha mãe, porque já tinha uma relação também já na altura de 40 e tal anos, entre namoro e casamento e não sei quantos, e ficou tudo e tivemos todos que nos reinventar, não é? E eu que já era sócio do meu pai e da minha mãe e já estava nos negócios, já estava, portanto, ainda mexeu ainda mais comigo porque a minha parte profissional e pessoal foram fortemente afetadas. E então foi um redescobrir-me, tomar decisões. Na altura estava casado com a mãe do meu filho, vivíamos aqui na Madeira, ela nunca se tinha adaptado à Madeira, e eu comecei a pensar, olha, uma oportunidade que a minha vida está a me colocar para fazer mudanças, e então decidi ir viver para Lisboa outra vez, porque eu, quando terminei o curso, eu gostava de ter ficado lá. E ninguém me cobrou isso, eu é que cobrei a mim próprio, e achei que não podia. Porque tinha que vir, eu achei, na minha perspectiva, que tinha que vir pagar alguma coisa. No sentido, não de pagar, mas no sentido de dar aos meus pais. Porque o meu pai estava doente, porque entretanto, a meio do curso, percebeu-se que surgiu essa situação, o meu pai estava doente, algo complicado, não era assim, uma situação fácil e tudo mais, começou a perder também alguma capacidade. Meu pai nunca foi muito de se queixar, as pessoas fora não sabiam, mas nós que estávamos dentro percebíamos. E então eu achei que tinha essa obrigação. E então vim para a Madeira e naquele momento achei que era uma oportunidade de... Claro que quando chego lá, 8 ou 9 anos depois, já tudo tinha mudado. O meu melhor amigo já tinha morrido, tinha se suicidado. E entretanto, portanto, eu tinha, assim, num espaço de pouco tempo, tinha perdido o meu pai, tinha perdido o meu melhor amigo, e a vida segue.
E nós precisamos exatamente encontrar essa força e essa vontade de seguir, porque os outros seguem os seus caminhos, não é? Seja para o céu, seja para onde for, e nós seguimos o nosso. Nós continuamos na vida, temos que segui-la, não é? Claro. E faz sentido segui-la. E é possível nós estarmos bem, acima de tudo, aceitando o caminho dos outros. Claro. Porque às vezes as pessoas também ficam aqui, tão perto, não é? E nós a sofrermos, ou nós com relações difíceis com as pessoas que estão cá. Portanto, para mim, eu vejo da mesma forma. Uma pessoa, para mim, estar no céu ou estar na China pode ser exatamente a mesma coisa, ou muito semelhante, claro, não é exatamente a mesma coisa. Bem, passando adiante, fui para Lisboa, segui a minha vida, tive muitos anos ligado ao imobiliário, fiz muitas coisas ligadas ao imobiliário, fiz promoção imobiliária, construção, fornecimento de mobiliário e de outras coisas também, de outros materiais para a construção. Fiz avaliação imobiliária para a banca, também durante 2 anos. Foi uma experiência interessantíssima. Fiz ainda com o meu pai, fizemos promoção imobiliária, fizemos mediação imobiliária, bem, muita coisa. O meu pai gostava muito também da construção e do criar, e eu também andei por lá, naturalmente. E foi uma aprendizagem fantástica. O imobiliário foi uma das minhas paixões. E nestes 23 anos, depois da partida do meu pai, a minha vida mudou muito. Voltei para Lisboa e depois, entretanto, também me separei. Não demorou muito tempo. Pois. E depois, com todos estes desafios, mais o desafio do divórcio, mais o desafio de recomeçar vida num outro sítio, porque é dentro do mesmo país, mas é uma abordagem completamente diferente e é sempre um recomeçar. E com o que veio logo a seguir, que foi a crise de 2007-2008, não é? No imobiliário. E eu apanhei essa crise, tinha montado a minha imobiliária, tinha para aí 1 ano de vida, o negócio, as coisas estavam a correr bem, mas apanhei aquele estalo. Depois, naturalmente, responsabilidade de ambos. Eu na altura achei que era responsabilidade dele, tive um problema com um sócio. E então ele, na teimosia dele e eu na minha, construímos um problema grande. E pronto, e depois tivemos problemas, depois vem uma insolvência, depois vem situações desafiantes, não é? E com tudo isso os anos passam, nós vamos ganhando experiência, e eu precisava de respostas para toda uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida, como estas, que não é? E então comecei à procura pela inteligência emocional, comecei à procura por muitos caminhos, e então encontrei as constelações familiares há muitos anos. A minha mãe é que me falou desse tema, já tem mais de 20 anos. Ser a tua mãe. Exatamente. E era uma pessoa que vinha aqui à Madeira, que depois acabou até por ser meu professor. A minha mãe disse-me, mas ele também faz aí, porque ele inclusive vive aí, vem aqui e tal. Sim senhor, muito bem. Anos depois estou eu aqui a fazer constelações, não é? Também interessante. E aí começou. Ou seja, só para interromper, só para as pessoas, não, força, não interromper. Para as pessoas perceberem, portanto, o Miguel é facilitador de constelações familiares. Talvez muitas pessoas que estão a assistir talvez não sabem o que é, mas é por isso mesmo que nós estamos cá, para introduzir este tema e falar com um pouco mais de profundidade o que são as constelações, para que servem e quem é que efetivamente pode aderir, pode saber mais. E a minha pergunta, e já que era aí que eu queria que tu chegasses, exatamente, que é aquilo que tu estás a fazer agora, e eu queria que tu me explicasses um pouco, não explicasses a mim, mas assim as pessoas que estão aqui a assistir, o que é que são as constelações familiares, numa forma muito resumida. Constelações? Certo, é sempre um desafio falar das constelações, porque as constelações são um processo vivencial, e então explicá-las é sempre redutor, e depois é confuso, que vamos tentar entender uma coisa que se sente.
De qualquer das formas, dizendo o que é que são as constelações, são uma forma de nós trazermos luz, nós trazemos consciência a temas que são desafiantes para as nossas vidas. O que é que podem ser esses temas? Ainda dando um passo aqui atrás, as constelações permitem-nos nós termos acesso à informação invisível. E essa informação invisível, o que é que pode ser? Informação invisível pode ser eu estar a seguir algum padrão familiar que não tenha consciência, não é? E que por amor sigo e é efetivamente uma situação inconsciente. O Carl Jung trouxe-nos esse conceito, não é? Do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, todos nós temos acesso, mas, exatamente como o nome indica, não temos consciência de que temos acesso. Temos acesso para ir lá escrever informação e temos acesso para ir lá buscar informação. Eu gosto muito da analogia com o jornal. Nós escrevemos naquele jornal coisas e vamos ler aquele jornal todos os dias. Só que não temos a consciência de que estamos informados. E então relacionamos-nos com as pessoas e com as situações sem essa consciência. Por exemplo, se eu não te disser que não gosto de ti, eu posso pensar que tu não sabes. Okay. Mas, se eu não gosto, a nossa relação está influenciada desde esse lugar. Tu não sabes, mas tu sabes na relação que temos que eu não gosto. E então vamos sofrer dessa influência. E isso acontece nas relações com, naturalmente, amizade, acontece nas relações de trabalho, acontece, por maioria de razão, na nossa origem. E a nossa origem é família. E todos nós gostaríamos, acredito eu, de ter relações fantásticas dentro da família, mas as famílias, não é por acaso, que temos sempre desafios. Não é com o pai, é com a mãe, se não é com os dois, se não é com o irmão, é com a irmã, se não é com a irmã, é com o tio, é com a avó, é com o avô, pronto. E lá vêm as questões, não é? E às vezes não é diretamente com a pessoa, mas é por aquilo que aconteceu. E então, sei lá, por exemplo, porque aconteceu o avô ir para a guerra, não é? E depende depois do comportamento desse avô na guerra, daquilo que aconteceu. Esse avô vem, depois tem filhos. Ele, ao ser pai e ao lidar com os filhos, vai ter determinada influência por também ter passado pela guerra, por também ter passado por aquelas marcas. Depois, esses filhos vão ficar influenciados na sua educação, em toda a informação que trazem consigo, e vão influenciar os seus filhos, que são os netos daquela pessoa. E vamos supor que eu sou esse neto, não é? E então, eu sou neto de uma pessoa que foi à guerra, não é? E vamos supor que o meu avô violou alguém, violou uma mulher na guerra, a meio daquele ambiente e tudo mais, que aconteceu isso. Não é? Porque acontece. Claro. Acontece. E todos nós, nas nossas famílias, temos ladrões, violadores, mentirosos, pessoas sérias, pessoas competentes, todos nós temos isso. Porquê? É uma questão de irmos uma geração atrás, não encontrarmos, ok, vamos 2 gerações atrás, 3 gerações atrás, 4, 5, 10. Quando chegamos a 10 temos 1000 pessoas na nossa família, não é? Em 10 gerações. 10 gerações são 250 anos, não estamos a falar de uma eternidade. Claro. Portanto, mas se saltarmos para a 11ª, não é? Já passamos a 2000 e tal pessoas. E rapidamente isto escala e são milhares e milhares de pessoas em uma dúzia de gerações. Para dizer o quê? Para dizer que nós somos fruto disso tudo. Então as constelações são isso. As constelações mostram-nos isso. Mostram-nos que nós estamos todos ligados. Mostram que nós, mesmo que inconscientemente, mesmo que não tenhamos consciência, sofremos aquela influência. Da mesma forma que sofremos influência se estiver sol, porque estamos mais alegres. E se tiver, os países nórdicos são mais sombrios, não é? E as pessoas são mais sisudas, têm mais tendência para depressão, há mais suicídios. Portanto, há toda uma lógica que está influenciada por esta informação invisível, não é? Há alguma mais visível do que outra, há alguma que se percebe, e as constelações mostram, essencialmente, aquela que não se percebe.
E é isso. Portanto, o que é que são constelações? São amor em ação também, não é? Porque qual é que é a forma de se resolver o que isso seja para cada um? É sempre colocar amor onde há dor. Como é que se faz isso? As constelações são uma forma excelente de o fazer. E o que é ser facilitador de constelações? Ser facilitador de constelações é fazer o seu próprio processo, que não terminou, não é? Claro. Nesta vida há de terminar no dia em que eu fizer o último sopro, não é? Ou seja, fizer o último expirar. Mas pronto, há que fazer um processo, claro. Cada um terá o seu, os facilitadores não são todos iguais, mas é essencial as pessoas se trabalharem e depois se manterem, Claro. Nesse foco, para poderem estar em condições de não estarem a projetar, não é? Não estarem a projetar, porque nas relações nós só conseguimos ver o que temos. E então aquilo que acontece depois nas constelações, se eu não estou preparado, se eu não estou inteiro, se eu não me ando a trabalhar a mim próprio, Claro. para saber onde é que estão as minhas sombras, visitá-las, arejá-las e ter consciência de tudo isso, depois vou interferir mais nos processos dos clientes, à minha imagem. Claro. E aquilo que se quer é que o facilitador seja quase que transparente, não sendo. Não é? Claro, tem que saber conduzir, não é? Exato, conduzir e procurar interferir o mínimo possível. É importante trabalharmos o nosso ego, que é tramado, não é? Eu não sei se o faço em perfeição, mas procuro fazê-lo. Mas acredito que fazes pelo melhor, pelo menos para aquilo que eu já vi, sim. Procuro fazê-lo, é um bom exercício, e nós também pormos o nosso coração realmente também nesse lugar, não é? E claro. É quase impossível alguém que não tenha sentido dor poder estar sensível à dor do outro. Portanto, claro. eu diria que todas as pessoas que estão aqui ligadas ao processo de cura, chamemos assim, às terapias, por aí vai, são pessoas que seguramente já foram, como dizia ainda há pouco o Leonardo, já foram amassadas pela vida e têm as suas dores, têm o seu sofrimento, já passaram, já comeram, como diz o povo, o diabo com o pão amassou. Exatamente. E nós às vezes de fora pensamos que aquela pessoa tem uma vida maravilhosa. E todos nós temos uma vida maravilhosa, mas todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos dias, todos nós temos as nossas situações. Eu acredito que não vale a pena andarmos a queixar delas. Também, partilha a sua opinião contigo também. Acredito que não vale a pena andarmos a queixar delas, mas pronto. Há uma frase que uma pessoa que uma vez, por acaso, estava a falar nessa situação, que uma vez disse, Kátia, aceita que dói menos. Portanto, eu acho que até vai de encontro aquilo que estás a dizer, não é? Perfeitamente. Melhor aceitar, dói menos e podemos continuar com o nosso percurso para a frente, porque é para a frente que nós temos que seguir, não é? Se tens essa oportunidade. Yes. E as constelações mostram isso mesmo, pois que claro. É aceitar. O Bert Hellinger, o pai das constelações, o alemão que juntou tudo isto e criou esta abordagem, trouxe o conceito de tomar. Tomar a mãe, tomar o pai, vai muito para além de aceitar. E não tem nada a ver com perdoar. Nós... Explica um pouco mais isso, tomares. Isso. Também é novo para mim. Yes. Então, primeiro, dizer isto. Quando nós, porque é um conceito ainda por cima muito judaico-cristão e importante, quando nós vamos para o lugar de perdoar, nós vamos para um lugar de arrogância. Ou seja, eu para perdoar, eu vou para aqui, para um pedestal, e eu então... concedo-te perdão sabes, da minha autoridade, da minha sapiência, da minha sabedoria, da minha perfeição, não é? Porque tu és um pecador, mas eu perdoo-te. E então isto é tramado porque é isso, até porque depois o perdoar está muito associado à divindade, não é? Deus é que perdoa. Sim. E portanto, estás a ver aquela coisa
o eu divino perdoa-te. E não há necessidade disso, mas pronto, é também, nós somos fruto do nosso ambiente e há todo um conjunto de influências e é o que é. Então, falar do tomar. Excelente exemplo. Copo d'água. Ou eu tomo a água ou não tomo. Não tens opção de escolher que vais tomar só os determinado ingrediente. Eu vou tomar só o oxigênio da água, Claro. ou vou tomar só o magnésio que está na água, ou só o zinco, ou só... Não dá. Ou tu tomas a água, ou não tomas. Ou tomas a vida, ou não tomas. Ela veio por quem? Veio pelo pai e veio pela mãe. Não é? Certo. Ainda não conheci ninguém que esteja aqui neste planeta que tenha tido outras origens. Não, mas é que... Depois há algumas teorias de que... não, porque eu nasci e tal, não sei o quê, mas foi de um banco de óvulos. Ok, há algum óvulo que não venha de uma mulher? Ora está. Oxalá nunca haja, no meu entendimento, e pronto. Mas, por enquanto, ainda não há. E espero que seja assim até o resto da existência. Então, esse óvulo vem de uma mulher. Eu não sei quem é a minha mãe, a vida sabe. Claro. A vida sabe quem é aquele óvulo. Claro. O espermatozoide vem de um homem, não é? Pode ser de uma relação normal, uma relação, vamos lhe chamar normal, relação comum, não é? Um homem e uma mulher encontram-se, têm um encontro íntimo e nasce uma criança, como também pode acontecer, voltamos à mesma situação, para tornar a situação mais evidente, banco de esperma, não é? E então também ninguém sabe quem é. Eu não sei, a vida sabe quem é o pai. Portanto, todos nós temos um pai, todos nós temos uma mãe. E esses são os primeiros. Os pais adotivos, por exemplo, são fantásticos, não é? São fundamentais, porque também vão cuidar da vida, mas vêm em segundo ou em terceiro lugar. Porquê? Primeiro, nós só podemos cuidar de uma coisa que exista. Os pais adotivos só cuidam de uma criança porque alguém deu vida a essa criança. Claro. Então, primeiro temos que honrar os pais de origem, depois temos que honrar também, às vezes, as instituições, porque às vezes antes de chegarem aos pais de coração, adotivos, não é? As crianças, os jovens, passam por um processo e, portanto, esse processo também faz parte da vida deles. E depois, então, os pais adotivos, que são fantásticos, também devem ser honrados, mas no seu lugar. Não primeiro do que os pais biológicos. O que é que pode acontecer se nós não honrarmos esta ordem, que é um dos pilares das constelações? Pertença, ordem, equilíbrio. Um deles, que é a ordem, os pais biológicos é que deram vida. Se nós não honrarmos isto, o que acontece muitas vezes é que um filho adotado chega a uma altura, não precisa e começa a roubar, por exemplo. O que é que ele está a querer fazer? Está a querer honrar as suas origens. Claro. Como, infelizmente, a maior parte das pessoas que acaba por, vamos chamar assim, libertar filhos para a adoção, são famílias desestruturadas, não é? São pessoas que estão viciadas no álcool, nas drogas, que roubam, ou que vão para a cadeia ou assim, e então não têm condições de tomar conta dos filhos, e por isso é que o Estado, de alguma forma, as instituições, encontram uma solução menos má para o melhor possível para aquela criança, para aquele ser. Então, se os pais de origem não são honrados, inconscientemente nós vamos buscar um processo. E, um exemplo, um pai que chega a uma constelação e diz: não percebo, meu filho não precisa, começou a roubar. Um jovem, na adolescência. E a constelação começa e começa a revelar que aquele pai não é o pai daquela criança. Vamos perguntar ao pai que está lá presente, dizer:
há aqui alguma questão? Este filho... sim, eu não sou o pai biológico. Os amigos não sabiam, ok? Porque havia uma relação próxima pois, claro. e não se sabia. Portanto, isto não era uma coisa clara, não era uma coisa ventilada, não era uma coisa honrada. Porque não tem mal nenhum. Claro. Nós temos o nosso lugar. Então, o que é que acontece com isto? Acontece que foi feita a constelação, foi trazido isto à luz. Aquele pai, o trabalho que fez foi honrar e agradecer àqueles pais que, na sua dor, libertaram uma criança para que eu pudesse ter uma criança para cuidar. Pudesse ter a minha alegria de ter uma criança na minha vida e poder acompanhar a vida dela e poder amá-la e tudo mais e sentir também esse amor. Mas eu sou o segundo pai. Eu não sou o primeiro. Este é o meu lugar. Quando eu honro isto, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais funcional. Claro. Quando não acontece... Também já tive aqui há uns meses um pai a constelar, também um pai adotivo, um professor. O filho estava na cadeia por tráfico de droga, consumo e tráfico de droga. E aquilo que nós tivemos a trabalhar na constelação foi isso mesmo, foi honrar os pais de origem e honrar a relação que ele teve, que já não existe, que foi a relação que decidiu adotar aquele filho. E, portanto, há todo um trabalho de honrar ordem, o que vem primeiro, certo, o que vem depois, claro, a relação, né? Para que aquele filho fique inteiro, para que aquele filho não fique, isto nos casais, vamos lhe chamar assim, nas situações mais comuns, não é? Aquilo que é mais comum, mais normal, acontecer. Um pai e uma mãe estão juntos, têm um filho. Se o filho não dorme, certo, garanto-vos que o casal não está muito bem. Se o filho tem algum desafio, se o filho está a sofrer bullying, vamos olhar para a família. Sempre que nós olharmos para a criança, sempre que nós olharmos para o jovem, estamos mais longe da solução. Claro. Porque a solução está sempre acima. A vida corre, tipo cascata, de cima para baixo. E, portanto, vem dos avós para os filhos e vem dos filhos para os netos e dos netos para os bisnetos. Não é o contrário. Claro. Para trás não temos nada para dar. Convenceram-nos que nós depois temos que obrigações. Não. Até porque nós só devemos de ajudar os pais quando eles pedem. Se o fizermos de outra forma, o que acontece é que vamos outra vez para fora do lugar. E então trazer já agora este conceito e depois já me calo. Não, estás à vontade, sim. Portanto, já te vou fazer outras perguntas. Que é que as relações, certo, a maior parte das relações, quando atravessa problemas, é mais por falta de ordem do que por falta de amor. A maior parte das relações que termina é mais por falta de ordem do que por falta de amor. Faz sentido. E um dos fatores importantes é as mulheres, quando são mães, que se esquecem naquele seu processo, daquele vínculo tão grande que uma mãe tem, naturalmente, porque gera uma criança dentro de si, e depois toda aquela situação que tem que ser trabalhada e tudo mais. Até há muito, é comum a depressão pós-parto e tudo mais, não é? Porque a mãe, quer dizer, tinha a criança dentro, agora tem a criança fora, tudo isso, e as hormonas, e tudo isso gera muita situação para ser gerida. Certo. Mas é importante que a mãe honre novamente aquilo que vem primeiro, que é: eu só tenho um filho porque eu tenho um marido. Muito bem. Eu só tenho um filho porque eu tenho uma relação. E se a mãe rapidamente, ok, há ali um tempo, mas se a mãe rapidamente não se volta a se conectar, no fundo, não é? Exatamente. Não se volta a conectar com o marido, companheiro, o que seja, não é? Exatamente, com o pai do filho. O filho vai ter questões. É super importante o casal estar bem. Se o casal estiver bem, a criança está bem. Porque a criança é fruto do casal.
Claro. E então é super interessante nós percebermos estas ligações e, acima de tudo, percebermos que quando nas constelações estas coisas acontecem, Exato. e nós vamos trazer esta influência de colocar a ordem e tudo mais, e trazer esta consciência, porque a vida acaba por ser muitas vezes, a maior parte das vezes, uma questão de perspectiva. Muito Não bem, é? exatamente. O clássico, eu escrevo aqui um 6, tu vês um 9, Exatamente. eu vejo um 6, tu vês um 9, e podemos Exatamente. estar aqui horas a discutir, Muito bem. eu cheio de razão, tu cheias de razão. Pronto, a vida é isso, é muito uma perspectiva. E os filhos, o que é que acontece? Os filhos olham para os pais desde o seu lugar, desde a sua perspectiva, os pais olham para os filhos desde a sua também, e a sua está influenciada pela relação que eles tiveram com os pais deles, e depois isto é uma bola de Uma neve. bola de neve. Nas constelações diz que nós somos influenciados por até 7 gerações e que influenciamos até 7 gerações para a frente. E portanto isto vai muito para lá daquilo que nós já sabemos que temos e que trazemos de influência, que é o ADN. E depois trazemos um ADN diferente. Trazemos um ADN que é os sonhos, os sucessos, os insucessos, as dores, as alegrias. Portanto, tudo isso do que aconteceu para trás, não é? Dos milhares e milhares de pessoas que estão atrás de nós, estão também aqui. Eu sou fruto disso. E não podemos nos esquecer mesmo que não podemos mesmo nos esquecer disso, porque quanto mais tivermos isso presente, mais consciente estamos conscientes de nós mesmos, quem somos e o que é que estamos aqui a fazer e porque é que certas coisas estão a acontecer. Exato. Tentar ir um bocadinho lá para trás e ver que existe muito mais e que nós não estamos aqui sozinhos. Antes de estarmos aqui, nem nascemos por acaso, nem nascemos há muito o se, não é? Coloca-se muito o se. O se não existe, não é? É só um exercício, porque o se não existe. Se o meu pai não tivesse casado com a minha mãe, se o meu pai não tivesse casado com a minha mãe, eu não existia. Mas se o meu pai não tivesse casado com a minha mãe, tinha outra mulher. Sim, mas se o meu pai tivesse outra mulher, eu não era eu. Sim. Porque não era a combinação daquela mulher com aquele homem, era a combinação de outra mulher com o mesmo homem, já não ia sair a mesma pessoa. Claro. Já não ia sair o mesmo ser. Portanto, e isto é igual para todos os ses. Se a minha mãe casasse com outro homem, se a minha mãe tivesse um filho com outro homem, se a minha mãe não tivesse estado com o meu pai, não existe. A minha mãe esteve e eu nasci e foi assim, não foi assado. Não foi cozido, foi assim. E portanto é só isso. Por isso, ou toma a vida, ou não toma. Adorei isso. Quando eu não tomo a vida, o que é que acontece? Eu continuo a viver. A viver. Ou a sobreviver. Porque a vida vai-me dar pancada, não porque é mau, porque é boa. É porque eu estou a ser arrogante. Porque eu, a fonte, não estou a honrá-la. E eu uma vez vi num filme uma mulher, acho que era um filme americano, e uma mulher muito irada a dizer: eu não tenho mãe, porque ela nunca me deu nada, e não sei quê, e tal, brava completamente, era assim uma negra, alta, forte, e não sei quê, com um vozeirão, a minha mãe não me deu nada, a minha não sei quê, não sei que mais, e ainda por cima, depois lhe chamar nomes e não sei quê, não sei que mais, não sei quantos. Quanta inconsciência. Até me dá... Porque esta mulher só consegue estar a falar porque essa mãe existe. Claro. E porque essa mãe lhe deu vida. A mãe não lhe deu nada, mesmo que não tenha dado mais nada, porque é possível. Sim. É perfeitamente possível, claro, e nós sabemos que isso às vezes acontece. Claro. Às vezes até acontece porque morreu, não é? Morreu no parto, por exemplo, não é? Não lhe deu mais nada, deu-lhe a vida, não é? Mas deu-lhe tudo. Eu acho que é isso que nós, todos nós aqui que estamos aqui e todos os que estão a assistir aqui a este podcast, que devem se lembrar. Nós estamos aqui porque alguém nos deu a vida. Exatamente. Pai, agora, depois, mãe, a minha mãe batia-me, a minha mãe não sei o quê, a minha mãe dizia mal de mim. Ok, então vamos fazer uma coisa que é, vamos separar. Eu agradeço-te a vida, não gostei nada das chovas que apanhei. Pois. São duas coisas diferentes. Está certo. Porque é isto. Se eu vou confundir e não vou agradecer a vida, que é a minha,
não é? Eu só existo porque aconteceu desta forma, Uhum. porque é aquele pai e aquela mãe. E não agradeço a vida. Até posso rejeitar tudo o resto. Não é rejeitar, mas... Porque Sim, rejeitar também não vai resolver nada, mas não lhe vou agradecer. Não vou agradecer a apanhar pancada, não vou claro, agradecer claro, sofrimento, não é? claro. A vida pede-nos verdade. Eu não vou ser mentiroso. Não Exatamente. faz sentido. Não vou estar inteiro. Claro, é incongruente, Mas, claro. exatamente, nem incongruente, nem... Uhum. Mas a vida é fundamental. E nós, todos, mesmo quem teve, como eu considero que fui abençoado, não é? Onde eu nasci, os pais que tive e tudo mais, todos nós temos história e todos nós temos dor. Claro E que sim. aquela que dói é sempre a nossa. Claro, É? e parece que a nossa... Não é porque o meu pai me bateu, a minha mãe, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Felizmente eram pessoas estruturadas e eram pessoas que nos deram muito. Mas, por exemplo, quando cheguei à escola primária, apanhei 4 anos porrada de meia-noite. Como é que é possível, não é? Caladinho. Mas... Porquê é que eu não falei? Não sei. Se calhar porque internamente achei que era aquilo que queriam para mim. Achei que era, não é? E a minha mãe era professora primária. Mas pronto, agora é assim, se isto me trouxe marcas, só pode. Não Deve é? ter trazido algumas, de certeza, Muitas, não é? não é? Claro que sim. Porque a pessoa sente-se o quê? Humilhada perante 20 e tal colegas, não é? Aos 6 anos, dos 6 aos 10, não é? O que é que isto nos faz? Pois Agora, eu hoje consigo perceber porque trabalhei isso e consigo falar disto, não é? E consigo expor-me a falar disto. Claro, não é fácil, não é? Pois. Porque trabalhei, porque fui olhar para mim, fui olhar para as minhas feridas, porque isto afetava-me por demais, não é? Na minha vida. E hoje consigo olhar para isto e hoje consigo não ter rancor nem raiva em relação àquela pessoa, porque eu hoje consigo perceber que aquilo que foi feito foi o melhor que ele tinha para dar. Claro que sim. Até porque foi assim que ele educou também o filho. Claro. E portanto, até porque eu sei, em alguns momentos da minha vida tenho esse registro, que aquela pessoa tinha carinho por mim. Agora, porque é que ele fez assim? Olha, seguramente, do que sei, porque também fui educado assim. Também, claro. Normalmente, e portanto, o que é? O abusador abusa. Isto é clássico. A não ser que se trabalhe e que consiga transmutar de alguma forma, internamente, essa situação. Por norma, nós fazemos sempre um bocadinho melhor do que aquilo que recebemos na vida. Claro, não é? Claro. Por norma, isso acontece. Mas nós podemos fazer muito melhor. Agora, para isso, temos que nos pôr em causa, temos que trabalhar. As constelações ajudam a fazer isso. Também, não sou a única ferramenta, garantidamente. Claro. Mas eu apaixonei-me pelas constelações há 20 e tal anos atrás. Fui fazendo este caminho. Primeiro andei lá muito, continuo a andar. Ainda não foi há muito tempo. Pedi a um colega para me fazer uma constelação para mim. Porque pronto, nós não podemos ser juízes em causa própria. Não faz sentido. Claro. Não é? Isso é o clássico. Estamos sempre a aprender, claro que sim. Claro, e temos que ir pedir a outros, não é? Para nos ajudar. Porque nós podemos ser muito conscientes para os processos dos outros, depois quando chega ao nosso estamos lá embrulhados, lá mergulhado e depois é aquela coisa, mas como é que pode ser? Aquela pessoa é psicólogo e não vê não sei o quê. Não é o meu caso, eu não sou psicólogo, mas pronto. Sim. É psicólogo e como é que ele faz isto com o filho? Bem, porque é o filho, está na história dele. E ele na história dele não é psicólogo, ele na história dele é só um ser humano. E portanto está nas suas dificuldades igual como os outros. E vai precisar, se calhar, de um colega psicólogo para ajudá-lo a fazer um processo no qual ele é muito competente no apoio aos outros. Para ele, não. Pode ser um perfeito incompetente. Incrível. Olha, eu vou-te perguntar, agora na sequência daquilo que estás a falar, que acho que é uma pergunta que acho que muitas pessoas vão querer saber, que é, como é que tu te lembras da tua primeira constelação? Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa experiência? Assim, eu não me lembro da minha primeira constelação, sou sincero. Mas eu lembro-me do quão à rasca eu estava. Quão aflito. Boa. Quão aflito, porque é assim, eu acho que primeiro
é bom, acho que o medo é uma coisa boa, não é? O medo pode ser uma coisa má, quando em excesso e quando nós nos deixamos paralisar pelo medo, não é? Mas o medo também é bom quando nos traz consciência, quando nos traz atenção, porque isto que tu estás a fazer merece responsabilidade, não é? Qualquer outra coisa, sei lá, um dentista, não é? Portanto, está ali a arranjar os dentes de alguém, está a fazer uma coisa de responsabilidade. Claro. Alguém que está a cozinhar, está a Sim. fazer uma coisa de responsabilidade. Eu posso matar alguém com intoxicação alimentar. Portanto, é importante, eu estou a conduzir um autocarro, eu estou a fazer uma coisa de responsabilidade, eu estou a conduzir o meu carro, eu posso atropelar alguém, eu estou a fazer uma coisa, e portanto há o medo de fazer mal, é importante nós termos, não é? Traz-nos esta consciência. Portanto, e eu estava cheio de medo, cheio de medo de me expor, cheio de medo de quem sou eu para, o que é que as pessoas vão achar agora este fulano que tirou um curso de gestão, que andou aqui não sei quê, que andou no imobiliário não sei quantos anos e que agora vem para aqui armado em não sei quantos. Eu não estava armado em nada, eu sabia que não estava, eu internamente sabia que não estava armado em nada, ou pelo menos acho que não estava, mas nós vivemos em sociedade, não é? E ao vivermos em sociedade há temos tudo medo isto. das críticas. Exatamente. Se vai correr bem, se não vai. Claro. Se... E, por exemplo, é super interessante, as minhas irmãs os meus pais eram-no, já não estão os dois aqui, mas eram-no e felizmente deixaram-nos esta herança boa de sermos pessoas abertas. Boa. Mas, tanto de um lado como do outro, a minha família, eu às vezes até no grupo da família, coloca assim alguma coisa e ninguém responde. Sabes, aquela sensação de que parece que se puserem lá um fiche, nem é preciso dizer mais nada, se puserem lá um fiche, isto pode-se pegar, esta coisa maluca que o meu sobrinho, o meu neto, o meu primo Incrível. anda para aí a fazer e tal, pode-se pegar, tipo sarna, tipo papeiro ou sei lá, qualquer coisa do género, e então é melhor não, que isto pode-se pegar. E eu, é assim, já me incomodou, e hoje em dia não me incomoda rigorosamente nada. Acredito. Gostava, até pelo bem que lhes fazia, no meu entendimento, claro mas eles são livres e, portanto, eu felizmente também sou. E também gosto muito que me respeitem e por isso também faço por respeitar os outros. Mas acredito mesmo que era bom também. Se eu acredito que é bom para os outros, é bom para mim, também logicamente seria bom para eles. Mas eu estes temas, com as minhas irmãs, tenho uma mais velha, tenho uma mais nova, e são temas que para nós são familiares, são temas que para nós são evidentes, são temas que para nós fazem completamente parte da nossa vida. Claro que sim. Tenho pena, felizmente também já faz parte da vida do meu filho. Boa. Só podia ser. E herdei isto do meu pai, esta sensibilidade, sempre que falamos da família, falamos de algo que nos toca assim mesmo, assim profundamente, e não é só com a família. Às vezes estou a fazer constelações e emociono. Sempre que faz parte, isso é bom, isso é bom. Me toca, é incontrolável. E portanto também é uma coisa que eu já me pacifiquei. Quem não gostar, fecha os olhos ou desliga ou não conversa comigo, está tudo certo. Exato. Eu tenho determinadas características e portanto ou se gosta ou não se gosta e está tudo bem. Eu gosto de mim. Que é o mais nem importante. Mais, perfeito. E então é isso, portanto já me perdi. Não, estava-te a perguntar se tu te lembravas da tua primeira constelação, mas como tu não te recordas, quer dizer, tu falaste só um bocadinho, não consegues lembrar exatamente do que é que foi, do medo, mas então vou-te fazer outra pergunta para, no fundo, para suprir esta primeira questão, que é: qual foi a constelação que tu fizeste até hoje que te mais marcou e que trouxe um significado muito grande, principalmente para a pessoa que constelou? Marcou-te a ti, mas teve um grande significado e um impacto muito grande nessa pessoa. Certo. Olha, foi uma constelação que não aconteceu assim há tanto tempo.
tem 1 ano e tal, e eu já sou, portanto, já trabalho eu como facilitador há cerca de 7 anos, embora tenha mais de 20 a acompanhar constelações, centenas e centenas de constelações que eu acompanhei, participei e tudo mais, e entretanto como facilitador também já fiz eu próprio para clientes meus centenas de constelações, portanto, mas foi há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, daquilo que me recordo, uma senhora na altura ela tinha 71, 72 anos, irmã de uma colega minha de curso de gestão, portanto, já eu conheço há 30 anos. E então, o tema era dificuldade de relação com a mãe, o tema era a mãe nunca a ter valorizado, era dificuldade de relação com a mãe, era dificuldade de ser vista pela mãe. Ela fizesse o que fizesse, a mãe nunca agradecia, nunca valorizava, por aí vai. E havia uma dor muito grande, uma mulher já madura, a mãe ainda viva, uma senhora com 95 na altura, pá, aí 96, e ela continuava a cuidar da mãe, então não sei o quê, e a irmã mais nova era vista e ela tinha aquela dor. Então, e a irmã mais nova estava lá e confirmava que era assim, realmente, a minha mãe com a minha irmã e tal, portanto, porque às vezes é uma história que nós contamos a nós próprios e às vezes, portanto, é a tal perspectiva. Achamos que é verdade. E às vezes é mesmo mais assim, na prática. Então, resumindo, essa pessoa já tinha constelado comigo várias vezes, está lá, vai buscar alguém para representá-la a ela, vai buscar alguém para representar a mãe, a constelação começa, sim senhor, a informação começa a surgir, eu começo a fazer o meu trabalho, ou dou seguimento ao meu trabalho, e de repente, eu não sei se tinha decorrido, pá, aí será 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pá, aí uns 15, 20 minutos, ela levanta-se e diz, parou, e eu, parou, ok. E ela diz sim, desculpa, ela trata-me por Miguel. Miguel, desculpa, mas isto não me faz sentido absolutamente nenhum. E não quero continuar, isto não me faz sentido, o que eu estou a ver não faz sentido, não faz sentido, e acabou. E eu tive que gerir aquilo, era assim. Estás a ver aqui dentro. O que é que eu faço com isto? Não é? Assim, eu já assisti a centenas de constelações, na altura já tinha feito também umas centenas. Uau. Eu era assim, onde é que eu vou buscar aqui alguma coisa que me ajude a resolver isto? Fui buscar ao bom senso, que é assim, o cliente não quer, não se faz, não é? Vais fazer um negócio. O cliente diz não quer. Sim, já não quero mais, não podemos obrigar, não é? Mesmo que aquilo não te faça sentido, mesmo que tu tivesses 500 Muito argumentos. Bem, ora está. Não dá, não se obriga, não é? Claro. Agora leva aqui. Não. Então, eu parei, olha, ok, mas porquê alguma coisa? Não, e tal, isto não faz sentido. Ok, pronto, acabou. Então, pronto, olha, senta-se, por favor, não sei o que, não sei o que mais, obrigado. Mas ela não ficou chateada comigo. Eu é que fiquei incomodadíssimo. Portanto, porque é que me marcou? Por isso mesmo. Porque tirou-me completamente do chão e o mesmo interessante vem depois. Que é, 15 dias depois, eu recebo uma mensagem por WhatsApp da mesma senhora. Sabes aquelas mensagens que parecem um lençol? E a pessoa vai passando. Só explicava, a justificar, não é? E o que interessava era basicamente a última frase. E a última frase dizia que 2 dias depois, 2 ou 3, agora já não juro, 2 ou 3 dias depois da constelação, a mãe dela, que ainda estava viva, não é? Com 90 e tal anos, tinha tido uma conversa com ela e tinha dito, filha, realmente, eu fui um bocado dura contigo, obrigado, não sei quê, não sei o que mais, realmente tens sido impecável, tens tido uma paciência comigo, tens tido não sei quantos, e eu ali aquilo, e eu fiz literalmente isto. Dei uma bolachada a mim próprio e disse assim, toma, que é para aprenderes, estou ao fim destes anos todos, ainda pões em causa. Ainda estás fogo. Uau. Para mim foi
uma aprendizagem fantástica, porque é assim, é isso mesmo, é ao fim destes anos todos. Por isso, a minha pergunta é, o que é uma constelação que corre bem? O que é uma constelação que corre mal? Sei lá eu. Às vezes parece que aquilo corre maravilhosamente e a pessoa vai para a vida, sai dali e depois até sabemos alguma coisa da pessoa, porque é uma pessoa mais próxima ou que é uma pessoa que volta, não sei quantos, e percebemos que ela está ali empancada e que aquilo não abriu muito. E às vezes há estas coisas e dizem assim, espera lá, mas a constelação supostamente não acabou, a constelação supostamente não aconteceu. Afinal, espera lá, aconteceu. E o resultado foi tipo miraculoso. Mas isso que eu ia dizer, tu acabaste de fazer a constelação, não dentro daquilo que tu estavas à espera, dentro dos moldes que tu já tinhas, mas aconteceu. Isso foi lindo, adorei. Então, esta foi assim aquela mais... Uau! É aquela que eu me lembro sempre, muitas vezes conto esta história, eu não conhecia ainda isso, mas gostei de saber. E continua a não ter registro na minha vida, pelo menos. É bem provável que isto já tenha acontecido a outras pessoas, não é assim tão comum, seguramente. E continua a não ter registro disto ter acontecido com outros. E eu conheço vários facilitadores. Uau! Portanto, foi mesmo, para mim, foi um desafio muito grande, mas por outro lado foi uma bênção, não é? Foi. Porque é isto. E eu, cada vez mais entrego, porque a vida sabe, e nós sabemos de tão pouco. E é tão bom. O grande desafio de ser facilitador é isso, é mesmo entregar ao máximo e termos aquela consciência que chega ao fim, e mesmo acontecendo estas coisas, não sou eu que sou o obreiro do milagre. É sempre o cliente. Porque é algo que se transforma dentro que abre. E aí é que o milagre acontece, aí é que a mudança acontece, aí é que a abordagem muda. Ok, eu posso te dar uma ajudinha. Claro, com certeza que deste. Seguramente que sim. Sem dúvida. Seguramente que sim. E também tenho consciência do meu papel. Mas é uma coisa que eu gosto muito, que é manter-me aqui neste lugar, que é o meu, não é? Lugar neutro, no fundo, não é? E não é embandeirar em arco, não é entrar naquela coisa que eu sou muito bom. Claro que sim. Eu espero nunca ir por esse caminho, porque realmente... Mas sim, fruto do meu trabalho, há muitos e bons resultados, felizmente. Claro que sim. E eu digo sempre às pessoas, quando as pessoas, obrigado e tal, sabe bem, ainda hoje recebi uma mensagem, ontem recebi outra do trabalho que teve a fazer este fim de semana, sabe bem, sabe. Claro, sabe. Mas é importante um bocadinho. É aquele gostinho, aquele confortozinho, não é? Que somos seres humanos, não é? Mas eu digo sempre às pessoas, agradeçam a vocês próprios. Porque é realmente... Se permitirem, não é? Permitirem-se, terem a coragem de vir, terem a coragem de se expor, terem a coragem de olhar para algo que eles, no fundo, já sabem que vai doer. Que está lá e que incomoda já há muito tempo. Exatamente. E ok... Vou. É mesmo, estou com medo, mas vou mesmo com medo. Vou mesmo com medo. Isso mesmo. Miguel, quais são os temas que mais aparecem nas constelações? É assim, relação com o pai, relação com a mãe. É mesmo a origem da origem. Relação com o pai, relação com a mãe. Porquê que é importante? Miguel, resuma um bocadinho. Porquê que é importante ter uma boa pilares. relação? Nós temos duas perninhas. Nosso lado direito masculino, nosso lado esquerdo feminino. A nossa primeira grande referência de mulher, de feminino, é isso, de relação com uma mulher e tudo mais, mãe. A nossa primeira grande referência de masculino, de relação com um homem, do que é um homem, pai. Claro. E portanto, eu cresço com estas referências. As visíveis, as conscientes e todas as outras que eu já falei, não é? Que vêm no ADN e as outras que vêm
E todos nós, quando nascemos, já entramos numa lógica de o pai certo e a mãe certa para o caminho que nós viemos cá fazer. Então, se o pai abandonou, é porque eu preciso daquele desafio para construir a minha vida e evoluir o que isso seja para cada um. E, ok, pode ser fruto de vidas passadas, pode ser fruto de muita coisa, mas é sempre... A vida não se engana. A vida não se engana. E neste caminho de pai e de mãe, muitos de nós temos muitas dores. E é aquilo que eu dizia ainda há pouco. Eu depois ou tomo a vida ou não. E nós confundimos. E ninguém nos explica isto. Ninguém nos explica isto na escola, ninguém nos explica isto na sociedade, ninguém nos explicou isto na família. E embora as constelações já existam há 50 anos, há mais de 50 anos, também muita gente ainda não conhece as constelações e não há esta abrangência de que nós somos fruto de tudo e de todos os que vieram antes. Literalmente. Certeza. E não somos fruto do acaso, isto não é a sorte, nem é o azar, nem é... Não, há uma lógica. Eu não conheço, eu não sei, eu não tenho uma explicação para aquilo. Mas tem um propósito. Tem um fundamento. A vida não se engana. O quanto é que é importante então termos assim uma relação assim equilibrada e harmoniosa com o nosso pai e com a nossa mãe? Quanto é que isso influencia na nossa vida pessoal, emocional, profissional? Certo. Boa pergunta. Eu diria que o mais importante não é ter uma boa relação com o pai e com a mãe. Nós até podemos não ter relação nenhuma, desde que eles estejam no nosso coração. Ou seja, se eu posso não ter uma relação com o pai, não ter uma relação, é não andar aqui a almoços, jantares, em visitas, em convívios, em abraços, o que for, não é? Mas se eu tiver tomado o pai, tomado a mãe, não é preciso mais nada. Porque eu aí já estou inteiro. Eu aí já não me falta parte nenhuma. Porque eu já os tomei por inteiro. Eu tomei-os com as características todas. Com as boas, com as menos boas, com as chovas, ou com a falta, ou com o carinho, ou com os abraços, ou com o excesso de abraços, o que foi. Porque há pais que também, e pais mais naturalmente, que sufocam os filhos de tanto que os querem amar. Claro. Não é? E então depois são aqueles pais que depois não te deixam sequer viver, não é? Então, isso... Quase que sufocam. Exatamente. E portanto, e há outras pessoas que se queixam, não é? Exatamente, conseguem olhar para ti e dizer, mas tu tens um pai tão presente e não sei o que. Fogo, também o meu podia ser um bocadinho menos. E o outro diz assim, nem percebo como é que consegues dizer isso. Olha, o meu foi completamente menos. Eu gostava de ter um bocadinho disso. Claro. Volto a dizer, o 8 e o 80 não interessa. Claro. Não interessa, não são bons, não são positivos. O ideal é andarmos aqui um bocadinho a meio. Mas, resumindo, não é importante eu ter uma relação próxima. É bom, é possível, e isso normalmente acontece quando eu faço as pazes internamente, quando eu tomo o pai, quando eu tomo a mãe. E normalmente isto acontece quando eu consigo olhar e ver as dores deles. E perceber que eles só foram assim, menos bons no que eu entenda e no que eu sinta, porque eles têm uma história. E eles também tiveram uma fonte que lhe trouxe dores. E se calhar o meu pai hoje, por exemplo, contando uma história, agora no grupo em inglês, aqui na Madeira, no primeiro tínhamos 8 nacionalidades, não é? Interessantíssimo. E agora, no do mês passado, uma constelação de uma pessoa nascida na Polónia, que vem constelar o avô, depois percebe-se na constelação que esse avô afinal não é o avô de sangue e que ela estava baralhada e que não estava a honrar a sua vida, que tinha vindo, não é, do avô de sangue. O avô de sangue, uma das queixas era que o pai era alcoólico e o pai, ao ser alcoólico, nunca lhe deu, nunca foi pai, nunca esteve lá presente, não é, porque o pai só é alcoólico
porque quer estar adormecido na sua dor. Claro, claro que sim. E todas as adições normalmente vêm daqui, vêm de uma dor profunda, de alguém que vive um sofrimento profundo, vive numa dor e que então precisa de algo para adormecer, porque senão é insuportável viver. E isto não se cuida com medicamentos. Isso não se trata com medicamentos. Porque o medicamento vai fazer a mesma coisa que a droga, que é adormecer. Claro. E isto não resolve Não vai resolver. nada. Claro. Muito menos... Bem, vamos falar outra vez das crianças, não é? As crianças, quando são crianças, e saltam, e gritam, e falam e tal, e mexem-se e não sei o que mais, e depois são nada, são crianças. Ainda bem que ela salta e que ela grita e que ela não sei quantos, porque senão aí é que não era saudável. Portanto, depois medica-se que é para elas, para ficarem dentro de uma sala de aulas, não é? Tipo autómato, e aí reduz, e estraga-se-lhe a criatividade, estraga-se-lhe a originalidade, estraga-se, porque o que está certo é continuarmos numa máquina que está errada. Já quando eu estava na escola já estava mal, quanto mais agora, 50 anos depois. Não é? Mas pronto, voltando ao tema. Constelação, esta mulher vem constelar supostamente este avô, percebe a dor do pai. Este avô, afinal, era avô de coração, pai do padrasto. Este pai nunca teve presente porque bebia. O que é que se vem a perceber? Vem-se a perceber que o pai deste pai, o avô de sangue, tinha estado em Auschwitz, tinha estado num campo de concentração anos. Dá para imaginar o que é que aquele homem possa ter passado, não é? De tortura, sei lá, porventura até foi abusado, foi não sei o quê, sabe-se lá o que é que lhe passou. Viu o irmão morrer no campo de concentração e ele sobreviveu. Portanto, a dor e o quão amarfanhado vem aquele homem, não é? Sobreviveu, tinha tanta vontade, já que sobreviveu, de dar vida, teve aquele filho, só que aquele filho é fruto de toda essa dor. E, portanto, bebe para não a sentir. Não consegue estar competente para ser pai. Não consegue estar disponível para ser pai. E esta filha, o que é que sente? Sente o pai desconectado, sente abandono. E, na verdade, ela sente abandono porque há ali um certo abandono, uma menor presença. O que é importante, o que é que ela consegue perceber através das constelações? Ela consegue perceber, mais do que perceber, sentir a dor do pai e de onde é que ela vem. E honrar, porque ela, ao fim e ao cabo, queria honrar este avô, e por isso pedia essa constelação. E o importante para ela é primeiro honrar este, que veio antes, e foi daqui que veio a vida, fruto de tanta dor. E só depois ela pode ser amada por este homem. Claro. E receber tanto deste homem, depois de ter recebido tanto destes homens. E então, as constelações são isto. Colocar amor aonde há dor. E é um processo lindo. Eu sou testemunha disso também. Por isso é que eu fiquei apaixonado. Nós também, desde o início também começamos a fazer constelações, desde a primeira constelação nunca mais paramos, porque percebemos que ali podíamos resolver uma série de questões emocionais que estavam ali presas, não é? E vocês vão muitas vezes participar e não constelar, não é? E as pessoas dizem, eu só vou participar, e diminuem muito a valorização do estar presente, e não se e esquecem-se que na presença nós já estamos a trabalhar tanto, estamos a aprender tanto, estamos a receber, a ver os processos dos outros a acontecer, e nas partes que tocam e que se cruzam com os nossos, a termos sensibilidade à dor do outro. Isso torna-nos mais humanos, torna-nos mais presentes, torna-nos mais capazes, mais competentes, e aprende-se tanto, e é tão importante, para já não dizer, que há pessoas que vão constelar e que dizem, naquela vez que eu participei, foi mais importante para mim, foi mais tomada de consciência do que hoje que fiz a minha constelação, ou do que no mês passado que fiz a minha constelação. E, portanto, ainda este sábado aconteceu uma situação dessas. Um homem, que entrou, participou numa, ele também ia constelar, participou numa,
e levou ali um abanão e emocionou-se imenso e aquilo caiu-lhe ali mesmo, Sentiu-lhe encaixou, bem, não é? Encaixou, não é? mesmo bem. Uhum. Quando chegou à constelação dele, o tema semelhante, porque era o tema com o pai e ele, onde participou na anterior, ele fazia de pai, interessantíssimo, portanto consegui ver a coisa ao contrário, não é? E aquilo, no processo dele, quando chegou à constelação dele, ele irto, porque estava aonde? Na cabeça. Na anterior estava mais relaxado. Claro. Eu estou só a participar. O processo é do outro, não é meu. Vou ajudar. Estou aqui para ajudar. Depois entra no processo, toma consciência, percebe que aquilo está relacionado com o dele, aquilo entra e faz o seu efeito. Portanto, é isso, é importante, e hoje em dia, sempre que posso, gosto de trazer esta consciência que participar eu não sei se às vezes não é mais do que, não sei, não é mais, é a mesma coisa, acho que é aquilo que acaba por ser preciso. Pronto, olha, eu sou testemunha disso, não é? Já todas eu não propriamente constelei, mas participei, mas sou uma testemunha viva de que a participação tem sido muito mais intensa do que a constelação. Eu tenho levado cada porrada que... Mas pronto, isso é outra. É aquilo que eu preciso. Para alguém que nunca participou, como saber se é o momento certo para fazer uma constelação? Sentindo, mais do que pensando. A pessoa respira fundo, se for preciso 3 ou 4 vezes, e depois sente internamente se há um movimento que a faz, não, vou. E depois vai com medo mesmo, se tiver medo. Boa. Porque... acho que é mesmo assim que se deve ir, é com medo. Porque é importante que a pessoa também tenha consciência que vai fazer uma coisa importante. Voltamos aí ao tema. Ok, eu vou olhar para uma coisa que é importante. E realmente, normalmente é uma coisa muito importante na nossa vida. E normalmente vai nos permitir desabrocharmos. O nível que estivermos, vamos sempre abrir uma consciência diferente e vamos sempre ganhar uma amplitude diferente. Mas vamos expor, os outros vão ver o que é que vão achar, o que é que vão não sei quantos. Primeiro, não interessa. Isso só acontece antes, essa ideia. Porque a pessoa depois, quando chega lá, percebe que estamos todos ao mesmo e que a última coisa que os outros estão preocupados em saber da nossa vida. Exatamente. Está cada um na sua e eu costumo dizer, a minha vida já me basta. Tomara eu conseguir resolver a minha, do lado estar preocupado com a vida dos outros. E as outras pessoas depois, no fim, acaba por ser a mesma coisa, que é, no fim, aquele grupo é quase família. Até porque não é? Nós somos todos, não é? Mas pronto. No fim, o sentimento é esse. No fim, as pessoas abraçam-se. No fim, as pessoas... Porquê? Porque estão ligadas. Sentiram, viram a dor do outro. Conectaram-se. Foram seres, pelo menos naquele bocadinho, foram seres humanos. Porque a humanidade é isto, não é? A humanidade não é sermos assim muito filósofos e muito qualquer coisa. Não, sermos humanos é isto. É primeiro cuidar do básico. Primeiro olhar para o básico. Estar presente. É quase impossível estar num grupo de constelações e não estar presente. Claro. Às vezes há ali umas certas ausências, mas é quando a informação que está a surgir é demasiado. E às vezes até sentimos sonolência, às vezes até passamos pelas brasas e tudo mais. São mecanismos do corpo, mecanismos internos, que nos apagam assim um bocadinho para nós levarmos uma dose mais homeopática. E pronto. Mas e há outros momentos em que estamos ali e parece que não estamos, mas estamos a divagar nos nossos temas. Com a informação que estamos a receber e estamos ali a fazer links, a tomar consciência de algumas coisas. E pronto, tenho uma história gira também. Uma pessoa muito cética. Pois isso é importante também, porque nós sabemos que isto ainda é um tema que não é muito... Liga uma pessoa. Tenho uma amiga muito cética, professora e tal, minha colega, não sei o quê, muito bem. Ela pergunta se pode ir, mas ficar lá só no cantinho, a assistir. Ela não quer ser chamada para nada, ela não quer participar em nada, ela só quer ver. Pode.
E eu disse-lhe, pode. Porque se os outros podem, não é? Nós sentamos em círculo, se os outros podem estar lá no grupo, e como é tudo uma proposta, ninguém é obrigado a nada, eu posso ir-te pedir, olha, Kátia, podes-me vir representar, por exemplo, a minha mãe, ou a minha irmã, ou o que for, ou a mim, e tu dizes sim ou não. Claro. Portanto, não és obrigada. Então, tu podes começar e acabar a dizer não. Sempre que fores convidada, dizes que não. Se aquela pessoa desde o princípio não está disponível, mas está disponível para ir, ela pode estar lá e não está disponível para participar. Muito bem. Então eu disse-lhe que sim. Ela veio. No mês seguinte, veio constelar. Uau. Porque ela chegou ao fim do dia e estava em pulgas. Ela até já gostava de participar. Só que aí manteve-se, foi... Porque eu no início disse assim ao grupo, Manteve a palavra. esta pessoa está aqui, ela está disponível para aqui, energeticamente, ou seja, ela está presente no grupo, não é? Mas ela não está disponível para ser chamada para nenhum processo. Portanto, é escusado de irem buscar esta pessoa, mas no fim, ela até... linguagem gestual, linguagem física, linguagem corporal, microexpressões, tudo, ela já estava em pulgas. Porquê? Porque algo entrou, algo lhe tocou e ela percebeu que isto não é um bicho de 7 cabeças. Isto é a vida. E isto é só abrir o coração, sentir e permitir que a vida nos traga e nos amacie. E nos amacie. É isso. É isso. E então, agora, se fizer sentido, contar aqui mais uma outra história. Eu acho que é importante. História não, uma constelação. Foram situações reais, não é? E é Completamente. isso que eu quero que tu tragas para aqui, porque as pessoas entendam mais o que é que se passa efetivamente dentro daquela sala. Estou-me a lembrar aqui de uma outra completamente diferente. E essa mulher depois já fez constelações comigo, várias. Agora está em Lisboa, está no continente, não está em Lisboa. Já foi constelar lá, já levou as amigas todas as pessoas que ela pôde levar e tudo mais, e continua a dizer que é uma pessoa cética. Está tudo bem. E está tudo bem, não é? Está tudo bem, ela está no processo dela. Ela está no processo dela e está tudo certo. Está tudo certo, muito Mas bem. dentro do seu ceticismo, ela permitiu-se. Muito bem, claro. E portanto pode ser às vezes um bom exemplo até para outros céticos. Muito bem. Então, mais um exemplo, de uma história real. Uma mãe com uma queixa de que o filho não dorme. Uma criança de 3 anos. O filho não dorme, não sei o quê. Como eu já disse ainda há pouco, uma criança que não dorme, há tema para trás. Claro. Primeiro olhamos para o casal, e há tema no casal, não é? Mas este tema, o que a constelação mostrou é que ainda estava um bocadinho mais atrás. Então a criança não dorme. Começamos a constelação, não é preciso levar a criança, basta lá estar a mãe, porque como é um menor e como é uma criança, portanto, está debaixo da alçada dos pais. Depois, se for um jovem adulto, aí já a questão pode mudar. Nós não podemos constelar temas das outras pessoas. Eu não posso constelar a tua relação com o Diniz. Não tem nada a ver com isso. Claro que sim. Mesmo que eu fosse com toda a minha melhor intenção, eu não posso constelar a relação do meu filho com a mãe. Não tem nada a ver com isso. Agora, eu posso constelar a minha relação com o meu filho. Eu, ao constelar a minha relação com o meu filho, se for importante, vai aparecer também naturalmente a relação dele com a mãe, não é? Claro que e sim. aí, desde a minha perspectiva, desde o meu lugar, no meu sítio, como pai e como ex-marido, eu posso olhar para aquela relação. E aí sim. Muito bem. Então, esta criança não dormia, e o que é que acontece? A mãe vem, fazemos a constelação revela que aquele filho, por amor, está emaranhado, que é um termo também que se usa muito no sistémico, nas constelações, está emaranhado com um tio que morreu cedo. E então o que é que isto quer dizer? Um tio que ele não conheceu. O tio morreu muito cedo. Isto é um exemplo de que o amor exclui. O amor não é um amor exclui. O amor pode excluir. Ok.
Como? Porque eu amo tanto, pais, Uhum. um filho, amor. Porque eu amo tanto, quando o filho morreu cedo, 7 meses, ou algo assim do género, porque eu amo tanto, foi uma dor tão grande perder aquele filho, eu não vou recordar este filho, porque me dói. Eu não vou recordar que era o dia de nascimento dele, porque me dói. Não vou recordar que era o dia da partida dele, porque me dói. Não vou recordar as boas memórias que tenho com este filho, porque me dói. E então, por amor, eu estou a excluir. Sem ter consciência disso. E claro que não é a minha intenção, não é? Mas eu amo tanto que me dói tanto, e por me doer tanto eu não visito esta memória, este facto da minha vida. E então, aquele tio era como que um excluído daquela família. Por amor, que é o que acontece com filhos e com sobrinhos e tudo mais, quem vem depois, por amor, pelos vínculos familiares, eu vou evidenciar uma característica desinteressante, neste caso, não durmo, não é? Para que algo na família aconteça, para que a luz, não é? Alguém acenda o interruptor. E quando as pessoas se sentem muito incomodadas, e não é um pediatra que consegue resolver isto, não é? Com todo o respeito, porque como é óbvio os pediatras, os médicos, as outras situações têm cada um o seu valor, mas não é, por exemplo, a medicar a criança, ou não é nenhum problema da criança, não é um problema de saúde da criança, não é? É a outro nível. Quando se percebe isto, quando a mãe olha para o irmão, a mãe da criança olha para o irmão, honra, toma consciência disto, traz à luz esta situação, 2 dias depois a criança estava a dormir. Magia, não, milagre, talvez, mas esse que aconteceu foi dentro do corpo, não é? É dentro da consciência que não é? Algo dentro dela, claro, algo emocional, luz, não é? porque era o irmão mais velho dela, não é? E portanto, esta dor estava ali na família. Incrível. E esta mãe pertence àquela família, portanto tem acesso à informação daquela família, ao inconsciente familiar daquela família. E aquilo que nós precisamos é de inclusão e não exclusão. Um aborto pode ser uma exclusão. E o que é que acontece? E em particular as mulheres ficam na sua dor, e em particular se foi uma decisão, e às vezes não foi uma decisão, foi uma condição da vida, e na sua dor excluem, não olham. Isto é super frequente. Super frequente. Há muito mais perdas de crianças do que se possa imaginar. Depois tenho uma história gira que já conto sobre isso, com o meu filho. E então, as crianças perdidas são temas. E as pessoas às vezes dizem, eu não tenho filhos. Se eu já perdi uma criança, eu sou mãe. Claro. Se eu já perdi uma criança, eu sou pai. Claro, por maioria de razão, eu tenho um filho vivo, tenho 2 crianças perdidas, eu sou pai de 3. E é importante até que eu consiga posicionar na ordem e vê-los a todos. Okay. E porquê? Porque senão isto vai trazer desequilíbrios na família. Portanto, a pertença, não é? Evitar a exclusão, ou contrária à exclusão. A ordem, está primeiro quem nasceu primeiro. Portanto, a ordem é a sequência de nascimento. E às vezes nós estamos nos lugares, estamos a fazer de companheiro da mãe, estamos a fazer de companheira do pai, estamos a fazer de temos irmãos mais velhos, mas nós somos o manda-chuva, somos o irmão mais novo às vezes, e nós é que tomamos as decisões, e nós é que nos chegamos à frente, estamos completamente fora de ordem, essa família não vai estar a funcionar bem, garantidamente, os irmãos, e também, depois, como terceiro pilar, o equilíbrio nas relações entre o dar e o receber, sendo que a única relação desequilibrada neste aspecto, mas perfeitamente equilibrada dentro do conceito da vida, é a relação de pais e de filhos, em que os pais dão, os filhos recebem, ponto. Os filhos não têm nada que dar aos pais. Portanto, os filhos devolvem à vida, que é tendo filhos e continuando a vida. E se eu não tiver filhos, eu não sei o quê. Não tiver filhos, dizer, há 500 mil exemplos. Eu posso ser, por exemplo, professor, e eu, ao ser professor, eu estou a dar tanto. Portanto, eu tenho tantos, eu tenho centenas, tenho milhares de filhos. Eu posso ser médico, eu posso ser enfermeiro, eu posso ser bombeiro, eu posso ser... E, portanto, salvar uma pessoa, eu estou a dar vida de uma forma diferente, não é? É mais
pelo lado metafórico da situação. Há muita forma. Eu posso cuidar de pessoas, posso ser cuidador e, portanto, eu estou também a cuidar da vida. Portanto, há muita forma de levar a vida para a frente. Aquilo que eu ia dizer ainda há pouco da história interessante em relação ao meu filho. O meu filho começou a ir às constelações aos 13 anos. Há um dia, eu não sei, acho que não foi aos 13, foi para aí aos 14 ou assim, íamos para casa, o percurso para casa demorava para aí uns 20 minutos, íamos de carro, ainda me lembro na Marginal, e ele disse-me assim: pai, nunca pensei, vinhamos das constelações, nunca pensei que houvessem tantos abortos. E eu, o que é que ele quer com esta conversa? Que eu não sei o que lhe dizer. Bem, respirei fundo e tal, não sei o quê, silêncio no carro, só nós os dois, e eu assim uns segundos depois digo assim: pois é, filho, o pai também não. Mas olha, dá-te por satisfeito, porque tu percebeste isso aos 14 anos, o pai percebeu, tinha 40 quase, e portanto tu podes fazer alguma coisa com isso. Agora imagina, um jovem que está ali depois já perto de iniciar a sua vida sexual, toda uma série de coisas, a consciência que ganha de perceber o peso que tem e a importância, e que não é uma brincadeira, não é? Ok? Dentro do que é de brincadeira, claro, não é? De um homem e uma mulher se encontrarem, e da parte boa e de usufruírem tudo isso, mas depois, não é que... E se um dia que tiver que tomar uma decisão dessas, que toma com uma consciência e com uma amplitude completamente diferente. E não quer dizer que essas situações, até porque elas acontecem na vida, mesmo que nós não tomemos decisões sobre elas, elas às vezes acontecem na vida. Há forma de lhes dar um contorno diferente. Há formas de nós lhes darmos uma perspectiva e de colocarmos amor onde há dor e apaziguar todas essas lógicas, energias, o que seja. Portanto, é isso. Uau, fantástico. Miguel, queres deixar... terminou o nosso tempo e parece que eu ficava aqui o resto do dia, ficávamos aqui até às tantas da noite, mas temos aqui um tempo curto, uma horinha só, e eu queria aproveitar antes de encerrarmos o podcast, queria que tu deixasses, se tu tiveres com certeza algumas palavras para deixar. Gostava de dizer que podem-se constelar temas relacionados com relações, e é seguramente o mais comum, mas também vocês são pessoas do imobiliário, eu também estive lá muitos anos, e até para honrar isso, dizer que se podem constelar imóveis que não se vendem, não é? Imóveis que não se vendem, e depois quando se vai ver, está lá por detrás um tema emocional. E tinha mais histórias para contar, fica para o outro podcast relacionado com isso. E um imóvel que não se vendia há 2 anos foi constelado 2 meses depois, estava escriturado. Agora, todos os imóveis que não se vendem precisam de uma constelação? Não. Todos os imóveis que não se vendem é por esse motivo? Não. Às vezes basta ser porque tem o preço alto demais, quer dizer, não vamos aqui complicar. Não vamos entrar por aí agora, exatamente. Mas sim. Às vezes pode ser Penso coisas... que é mais isso às vezes. Claro, coisas muito simples, não é? Mas às vezes também é temas destes. Com certeza. O imóvel não se vendia há 2 anos, não é? E depois vendeu-se. Claro. E claramente tinha ali um bloqueio e tudo mais. E tantas outras situações, ainda agora mais recentemente, e aqui na Madeira, uma constelação com uma casa, as obras nunca mais avançavam, nunca mais, e situações embrulhadas, claramente, situações familiares, uma casa de família, uma casa já foi comprada pelo avô, que depois foi herdada por não sei o quê, depois não sei o quê, depois não sei o que mais, e está ali uma embrulhada, e é tema familiar, emocional e tudo. E portanto, isso pode-se olhar e trazer luz aos temas, temas de trabalho, tantas outras situações. Doença também é um tema importante, não é? Porque traz tanta dor a doença, e é importante também as pessoas saberem que a doença começa com sintomas, portanto luzes amarelas, nós não ligamos, passa para luzes vermelhas e depois dizemos que temos azar, não é? Pois. E devemos, no meu entendimento, ir olhar para essas luzes amarelas quando elas aparecem. Quando elas aparecem, às vezes pode ser uma pequena dor, às vezes pode ser um pequeno incómodo na vida, numa relação, e tenham coragem de olhar para esses temas de frente, porque depois pode ser muito mais simples, pode ser muito mais fácil. Normalmente
normalmente e as constelações são para toda a gente, céticos e não céticos, como já disse aqui, não é? Pode-se levar toda a família às constelações, mas não é preciso levar a família toda para que existam alterações na família. Porque eu vou sozinho e eu mudando, a minha relação com a minha família toda muda. Portanto, não é preciso levar a família toda. Era muito bom que o meu marido viesse. Está bem, mas se ele não vier e se você fizer a sua parte, faça a sua parte. O resto vai acontecer. Era muito bom que o meu filho viesse. Se ele não vier, você faz a sua parte. Há de vir, não é? Claro. Quando nós mudamos, os outros começam a mudar. Quando nós, na nossa vida, somos o testemunho da mudança, os outros influenciam-se. Os outros sentem essa boa influência. Sentem essa mudança, não é? É isso. Sentem um brilho diferente, sentem uma luz diferente e depois vão também. Claro. Miguel, diz-me uma coisa, e só a última, só para concluir, como é que as pessoas podem ter acesso às suas constelações e sabendo, eu agora informando, passando esta informação... Agora posso fazer publicidade, é isso? Podes. Boa. Então, olha, podem procurar por mim nas redes sociais, podem procurar, também tenho um site, embora o meu site neste momento esteja um bocadinho desatualizado, mas pronto, serve pelo menos para chegarem até mim e terem o meu contacto. António Miguel Freitas, se puserem no Google aparece logo. António Miguel sou eu no Instagram, António Miguel Freitas também no Facebook, e eu publico muita coisa nas redes sociais e não com a mesma qualidade deste podcast, diga-se de passagem, ainda. E passo muitas mensagens, pode ser interessante, se me quiserem seguir, agradeço. Muito bem, excelente. Muito obrigada, Miguel. Foi um gosto, como sempre, ter-te aqui entre nós e ter esta conversa maravilhosa. Já aprendi mais uma série de coisas. Pronto, estamos sempre a aprender. Muito bem. Já fiz uma constelação hoje aqui a fazer o podcast. Portanto, este foi o nosso 7º podcast. Agora é a sua vez. Deixem comentários, façam gostos, sigam-nos nas nossas redes sociais. E se quiserem também entrar em contato com o Miguel já deixou aqui os seus contactos e façam, porque eu já fiz muitas vezes, o Dinis também já fez muitas vezes e já tivemos melhorias enormes e continuamos a fazer e vamos continuar a fazer, porque o caminho faz-se caminhando. Exatamente. Até breve. Obrigado.